A paz do Senhor, vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário teológico do IBBC. Vamos trabalhar agora, a partir de hoje, a nossa quinta matéria da apostila de número 1. A matéria é Teologia de Deus. A teologia sistemática difere da teologia natural porque a sistemática toma por princípios os dados da revelação divina, enquanto que a natural toma por base os princípios da razão natural humana. Portanto, a teologia sistemática é uma ordem sistematizada do desenvolvimento doutrinário que tem como propósito incorporar no seu sistema toda a verdade a respeito de Deus e o universo. Nessa disciplina, faremos uma breve e sucinta análise da teologia ou doutrina de Deus, onde estudaremos as questões mais relevantes acerca de uma das pessoas da Trindade. Como não temos em nossa grade de disciplinas a matéria doutrina da Trindade, e a mesma é muito relevante, iremos destinar um capítulo para fazermos uma breve análise desse tema. Ressaltamos que essa disciplina não tem a pretensão, tão pouco espaço, de fazer um minucioso estudo sobre o nosso Criador, até porque é simplesmente impossível nós, mortais e limitados, entendermos com profundidade ou totalidade o imortal e eterno Deus. Propomos-nos a analisar e apresentar as principais características bíblicas da pessoa de Deus, assim como a sua revelação à humanidade. Métodos através do qual Deus tem se revelado. Vamos lá. Métodos através do qual Deus tem se revelado à humanidade. Deus se revela na criação material e animal. Ao contemplarmos a vastidão do universo, não podemos falar vagamente em obra do acaso ou coincidência de outra possibilidade qualquer. Só Deus poderia ter sido o autor do universo, onde termina o universo. Será que existem limites? Tudo isso surgiu por acaso? Podemos afirmar certamente que Deus se revelou na criação material e animal. Ele é o Criador do universo. Cabe-nos a responsabilidade de conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo. 2. Deus se revela na natureza e constituição do homem. Desde que o homem foi criado à imagem e conforme a semelhança de Deus, ao examinar a natureza humana, verifica-se que ela revela algo de Deus. Por essa razão, a teologia bíblica ensina que Deus se revela na natureza e constituição do homem. Agora na página 272, Deus se manifesta na revelação primitiva e direta aos homens, falando a Noé sobre o futuro dos povos da terra, abençoando e dando instruções ou mandamentos a Noé e seus filhos, na chamada de Abraão e na confirmação da promessa e raça humana feita em Gênesis 3:15. O conteúdo referente a esse assunto é muito amplo e abundante em informações. Essas informações podem ser obtidas através de mensagens, estudos e pesquisas no arquivo bíblico ou exame nas tradições primitivas da raça humana. Deus se revela nas obras milagrosas e providenciais. O próprio Deus se revela através de suas intervenções milagrosas na vida das pessoas, seja curando, libertando, transformando vidas, e enchendo com o seu Espírito Santo seus servos, ou providenciando água, pão e carne para o povo no deserto do Sinai,
Por exemplo, Deus se revela na experiência e na vida do seu povo. Devemos aprender de Deus através da experiência pessoal e do testemunho de outros. Podemos verificar a amplitude desses assuntos nos seguintes itens. 1. Na revelação da personalidade de Deus em nossas experiências pessoais. 2. Na bondade de Deus, seu caráter e moral. 3. Na pureza, compaixão, misericórdia e amor. Todas essas coisas nos identificam com Ele. Essas informações estão ao alcance de todos os filhos de Deus, os regenerados, nascidos de novo. Tópico 6. Deus se revelou nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é a revelação perfeita de Deus. Esse capítulo é estudado, é separado em doutrina das Escrituras, ou seja, numa matéria que nós já concluímos, em bibliologia. 7. Deus se revelou em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação perfeita, completa e plena de Deus. Esse capítulo também é estudado separado em Cristologia, uma das pessoas da Trindade, da qual nós estamos tratando nesse capítulo. Agora na página de número... Oh, Deus... 275, página de número 275, nós entramos então agora num novo conceito dos atributos da personalidade de Deus, página 275. Conceito de personalidade. Personalidade é o conjunto das maneiras de ser do indivíduo, no caso humano, né? Mas Deus sendo também uma pessoa, sendo também um indivíduo, ele também tem o seu conjunto de maneiras de ser, como um indivíduo divino, no caso. Outro conceito define a personalidade como a existência dotada de autoconsciência e do poder de autodeterminação. Como podemos ver, não é fácil conceituarmos personalidade, mas veremos algumas características que fazem parte de uma personalidade. Conforme a psicologia mais antiga, uma personalidade consiste em 3 aspectos. 1. Conhecimento, razão, ou seja, a capacidade de pensar. 2. Emoção, a capacidade de sentir. E 3. A vontade, capacidade de desejar ou querer. Teorias mais recentes afirmam que a personalidade humana é uma possessão do homem, nunca de outros seres que não sejam humanos. Por causa de tais teorias, achamos necessário analisar de maneira mais pormenorizada os atributos da personalidade de Deus e do homem. Outra definição é que a personalidade é o nome dado ao núcleo de um grupo definido de funções ou características, tais como vida, inteligência, propósito, atividade, liberdade, sensibilidade, emoção e espiritualidade. Referindo-se à personalidade de Deus, ele é vivo, inteligente, determinado, ativo, livre, autoconscio, emotivo e espiritual, espírito, ou seja, Deus é espírito. O Deus revelado na Bíblia possui todas as características de uma personalidade. Deus é vivo, página 276. Existem 251 referências bíblicas que fazem referência a Deus como sendo uma pessoa viva. A vida na Bíblia indica energia, potencial ou atividade. Quando a Bíblia fala do Deus vivo, quer dizer que ele faz algo que um ser impessoal não pode fazer. A vida de Deus se evidencia através de sua atividade de pensamento, sentimento e vontade. É o movimento total e íntimo do seu ser que o capacita a formar propósitos sábios, santos, amorosos e a executá-los.
A realidade bíblica da vida como atributo divino encontramos no Evangelho de João 5,26, que diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao seu Filho ter a vida em si mesmo. Deus é inteligente. Testemunho bíblico. O Senhor é o Deus da sabedoria. 1 Samuel 2,3. E repousará sobre o Espírito do Senhor o Espírito de sabedoria e entendimento. Ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como de reconhecimento. Romanos 11,33. Essas expressões indicam inteligência de maneira elevada, conhecimento e percepção dos fatos, entendimento e inspeção no sentido dos fatos percebidos, sabedoria e habilidade em colocar os fatos na relação própria com outros fatos, a fim de usá-los para os devidos fins. Valores práticos desta verdade: um aviso aos malfeitores, consolação para os que são do Senhor. Deus tem propósitos. Propósito na criação, propósito na salvação, propósito nas provações. Nas provações a gente tem o exemplo de Jó e do cego de nascença, que nasceu cego para que o nome do Senhor fosse glorificado. Nós estamos na página 277. Deus é ativo, testemunho bíblico. Quais são quão grandes são as obras do Senhor? Muito profundos são os teus pensamentos. Salmo 92, versículos 4 e 5. Ele livra e salva e faz maravilhas. Daniel 6,27. Meu pai trabalha até agora. João 5,17. A atividade é uma função de vida. Deus não é apenas vivo, ele também é ativo e, portanto, não criou o universo para ser um caos. Página 278. Deus é livre. Testemunho bíblico. Ele resolveu alguma coisa que pode... Se ele resolveu alguma coisa, quem pode dissuadir? Ele opera a sua vontade, segundo a sua vontade. Daniel 4,35. Segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Conceito de liberdade em relação a Deus. Conceito de liberdade em relação a Deus. Deus pode agir segundo a sua vontade, como ele quiser. Ele não age contra a sua própria natureza ou caráter. Ele não faz o que é contrário à sua natureza. A liberdade é uma característica da personalidade. O homem é plenamente livre? Não. Ele é escravo do pecado. A liberdade plena só pode ser encontrada em Deus. Ele é uma personalidade perfeita. Página 179. Deus é autocônscio. Esse atributo é um sinal fundamental da personalidade de Deus. Ele conhece os seus atributos. Em relação ao homem, ele sabe que a consciência que o homem tem em si mesmo é incompleta, e o próprio homem confirma. Sonda-me, ó Deus, Salmo 139, versículos 23 e 24. Em relação a Deus, a consciência que ele tem de si mesmo é perfeita e completa, conforme 1 Coríntios 2, 10, 11 e João 1,5 e João 6,6. O valor prático desta verdade na vida do crente. Esse valor é prático e é a garantia de que o nosso Deus é real e não apenas uma força, como ensinam muitas religiões. Deus tem emoções, o testemunho bíblico. Deus tem zelo, Deuteronômio 5,9. Deus tem compaixão, Salmo 103, 13. Deus tem piedade, Salmo 145, 7 e 8. E Deus é amor, Deus tem amor, Jeremias 31, 3. Essas expressões não são antropomorfismos, como ensinam alguns, mas são expressões que se manifestam em plena perfeição em Deus.
Por isso, o homem, olhando para a sua própria imperfeição, não pode ver a perfeição de Deus. Alguns materialistas defendem uma teoria de que a emoção é completamente física e que tudo pertence ao corpo. Entretanto, a Bíblia afirma o contrário. O exemplo do rico citado no Evangelho de Lucas 19 ao 31, destrói tal argumento. Esse homem em espírito conservava suas emoções e sentimentos. Há muita diferença entre o antropomorfismo pagão e filosófico. Deus é espírito. Terminamos página 279, entramos na 27... Perdão, na página 280. O testemunho bíblico. A Bíblia ensina sobre a ação do Espírito. Em seu Espírito, Marcos 2,8, o Espírito do vosso Deus, Mateus 10,20, o Espírito assistente que intercede pelos santos, Romanos 8, 27 e 28, e consolação e comunhão, Filipenses 2,1. Deus é uma personalidade perfeita. Como podemos provar a existência do Espírito se ninguém jamais viu? Sendo Deus invisível, como podemos explicar certos fatos? Como podemos explicar certos textos como Isaías 6, do 1 ao 6? São manifestações parciais da sua glória, não em sua totalidade. Outros exemplos, Êxodo 3, do 2 ao 6, Daniel 7, 9, João 1, 32. Porque a Bíblia fala de mãos, pés, braços, olhos, se o espírito não tem corpo. Essa é a natureza da revelação bíblica. Jesus usou as mesmas expressões usadas no Velho Testamento e ensinou aos seus discípulos que fizessem o mesmo. Há muita diferença entre o antropomorfismo pagão e filosófico da literatura e as expressões que usamos aqui em relação ao nosso Deus. Vamos tratar então. Antropomorfia, o termo no grego é antropos. Antropos é homem. E morfe, forma. Antropomorfia é atribuir forma e atributos humanos a animais ou divindades. Temos muito antropomorfismo na Bíblia Sagrada. Então nós atribuímos formas a Deus que elas são entendidas no nosso conhecimento humano. Deus é espírito. Toda a ação da mão dele é emanada pelo seu poder. Ele não precisa estender a mão porque ele é espírito. Mas para nós entendermos, nós usamos o antropomorfismo. Conclusão. O Deus da Bíblia é pessoal, isto é, um Deus vivo, inteligente, tem propósitos, é ativo, é livre, autoconsciente, tem emoções e é espírito. Os atributos da personalidade de Deus se constituem em uma revelação consoladora para o crente. O desvio ou modificação desta verdade transforma-se em catástrofe, dando origem ao panteísmo, politeísmo e, finalmente, à idolatria. O processo piamente intelectual produz a idolatria. O homem comum exige personalidade para os ídolos seres canonizados. O homem intelectual racionaliza a idolatria. Nós paramos na página 280 com a conclusão desse primeiro tópico. E no próximo vídeo nós damos sequência na página 281. Boas aulas, façam as recapitulações e estudem o máximo que puderem para vocês obterem um conteúdo de conhecimento desses princípios da teologia de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.